Mas, meus amigos, nós vamos iniciar agora uma entrevista, um bate-papo com um ativista negro, fundador do movimento hip hop, pesquisador periférico, educador social e comunicador popular, o Ari Oliveira. Boa tarde, Ari, seja bem-vindo ao Portal BR-104, ao nosso programa Jornal do BR. Gostaria só de pedir ao nosso amigo Ari para abrir aí o microfone para a gente iniciar a nossa entrevista. Como disse, meus amigos, trata-se de um fundador do movimento hip hop, ativista negro, pesquisador periférico, educador social e comunicador popular, Ari Oliveira, que vai conversar com a gente aqui no Jornal do BR sobre temas relacionados ao 20 de novembro, a todo um contexto histórico e atual que a gente precisa, sem dúvida alguma, debater. Boa tarde, Ari, seja bem-vindo ao Jornal do BR. Desde já é uma honra ter a sua presença e participação em nosso programa. Boa tarde a todos de União dos Palmares e cidade circunvizinha e até o povo do mundo, né? Porque quem está conectado na internet, com certeza está assistindo esse programa e dizer que eu amo União dos Palmares. As minhas cinzas vão ser jogadas aí na serra, porque essa terra é uma terra sagrada, é uma terra histórica, que tem uma história belíssima e que as pessoas precisam realmente valorizar, né, de todas as formas. Ari, nós estamos às vésperas de mais um 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, e eu inicio o nosso bate-papo te perguntando, será que conquistamos, Ari, essa consciência negra? Como é que você avalia? Caramba, é muito difícil ser negro no Brasil, e em se tratar de Alagoas fica mais difícil ainda. Alagoas é o segundo menor estado do Brasil, do país, onde há o processo conservador muito grande, a descendência europeia ainda predomina. Alguns momentos da minha vida, eu questionei o movimento negro por N coisas, e hoje eu tenho uma certeza que eles foram também vítima de várias rejeições, né? Então, assim, em 79, o movimento negro de Alagoas se inicia fazendo um trabalho, eram homens e mulheres dedicada a combater o racismo, e eu posso até citar o nome de alguns, como Zezita Araújo, Wanda Menezes, Fátima Viana, Nego Plínio, Nego Aldo, Pedro e Paulo, Mariano, né, e outros, Socorro França. Essa galera, ela inicia todo um trabalho de combate ao racismo, e hoje eu fazendo uma reflexão, como é duro ser negro em Alagoas, e como essa galera realmente sofreram rejeição. Então, hoje, eu digo uma coisa a você, tivemos alguns avanços, mas essa consciência negra ainda não, porque o alagoano não tem esse pertencimento, né? O alagoano, muitas vezes, ele fala que é moreno, que é pardo, né? Uma certa vez eu questionei, aí na Serra mesmo, eu estava ao lado do vice-governador Luciano Barbosa, e do prefeito Kio e outras autoridades, o Rodrigo Cunha, Paulão também se encontrava, o deputado federal, e eu falei assim, fico muito triste quando eu chego na Serra da Barriga e encontro vários ônibus de outros estados, né, de João Pessoa, de Campina Grande, de Garanhuns, de Caruaru, de Arco Verde, mas não de Maceió, não de Palmeira do Zinho, nem de Arapiraca, do município alagoano. O que é que falta para o alagoano comprar ideia e comprar o pertencimento que a Serra da Barriga é nossa? Fica essa questão. Não ganhamos ainda esse pertencimento da consciência negra. Ainda tem alguns, viu, que fica dizendo aí no Face e na rede social, não precisamos de raça, não precisamos de consciência negra, precisamos de ser humanos. Que ser humanos, rapaz? Foi esse ser humanos que realmente construiu todo um processo da escravidão. A escravidão, ela tira a credibilidade do povo negro, tira a credibilidade do homem, da mulher negra, da criança negra dentro da sociedade, atualmente hoje. O problema é esse. Então tá aí essa reflexão importante, meus amigos. Estamos entrevistando o ativista negro Ari Oliveira, trazendo essa avaliação. Infelizmente, essa é uma triste realidade, Ari. Apesar de estarmos em Alagoas, eu aqui, União dos Palmares, solo sagrado,
terra de sim, Zumbi, de Dandara, do Quilombo dos Palmares, da Serra da Barriga, mas infelizmente essa é uma realidade. O racismo ainda é presente em solo alagoano, em solo quilombola. E, infelizmente, isso gera danos terríveis, históricos e atuais à população negra alagoana do país e do mundo, como que a gente tem acompanhado. Mas, Ari, eu gostaria, inclusive, da sua avaliação com relação ao racismo no estado de Alagoas. A gente sempre que conversa, enquanto negros que somos, e quando a gente conversa com outras pessoas também que são pretas, a gente percebe que é algo em comum, a prática do racismo. Mas quando os brancos são questionados se são racistas, a grande maioria se diz não ser racista. Então, onde estariam esses racistas que estão diariamente massacrando a nossa população negra? Eu queria que você fizesse, isso é Ari, o, uma isso é o, leitura do racismo no estado de Alagoas, inclusive nesse período de 20 de novembro que a gente vê algumas falácias de mês da consciência humana, o é, mito da democracia racial. Isso são falas que só atrasam a nossa luta. sim, é uma preservação realmente do racismo, isso, né? Eu vou considerar o racismo alagoano como o racismo estrutural. Ele é silencioso, mas ele não dá oportunidade nem dá vez ao homem negro nem à mulher negra. Eu não tenho nada a ver com o negro, eu não tenho nada contra o negro. Você vê, a minha empregada é negra, o meu motorista é negro, o meu vigilante, o meu segurança é negro, entendeu? Então, assim, isso em Alagoas ele é constante, né? O negro, e tem uma coisa mais agravante aí para todos que estão assistindo. O negro alagoano, ele não se identifica com a luta, né? É que nem um periférico. Ele mora na periferia, mas ele não se identifica com aquela periferia, com aquela estrutura de pobreza, né? Ele não diz aonde mora, muitas vezes, com medo de receber represália, de ser rejeitado, de ser discriminado, né? De sofrer bullying, né? Então, assim, Alagoas, eu acredito que deve ser. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu, ele disse assim: no Brasil inteiro é assim. Eu digo, mas eu não quero, eu não moro em Aracaju, eu não moro em Recife, eu não moro em João Pessoa, eu não moro na Campina Grande, nem em Teresina, eu moro em Alagoas, né? Então, assim, eu vou considerar que Alagoas é o pior lugar para que um negro ou uma negra more. Uma criança negra realmente more. Porque em Alagoas, você tem que lutar, mostrar que tem dinheiro, que tem carro, mas você não pode dizer que tem um pertencimento negro e cultural. E que você é empoderado a uma luta. Quando você diz que é empoderado a uma luta e que é negro, você é uma ameaça. Mas se você silenciar essa luta e não acompanhar toda uma luta, você tem que mostrar a chave do seu carro, que é do ano, certo? E dizer que mora numa qualidade de vida em um grande condomínio. E está tudo bem, então fica aí omisso. Então, na minha concepção, o racismo em Alagoas, que poucos denunciam, certo? Até acredito que eu acho que não tem nem pobreza em Alagoas, né? Porque há um escravismo, há um capitalismo muito grande, né? O excesso de consumo, o excesso de consciência, a falta de consciência das pessoas é grande. Então, eu considero Alagoas com racismo estrutural. Isso é bem nítido, Ari, é verdade, eu concordo inclusive com você. A gente percebe claramente o racismo estrutural no estado de Alagoas. A gente passa para ver, por exemplo, você citou alguns políticos e a gente passa para observar, por exemplo, Ari, a presença do negro em espaços de poder, em espaços de decisão, em ambientes políticos, em cargos importantes. Isso não existe. O político muitas das vezes gosta de citar Zumbi, os nossos heróis negros, os nossos principais nomes que representam a luta negra, gostam de citar em seus discursos, principalmente em período eleitoral, mas a gente sabe que na prática são ali pessoas que propagam esse racismo estrutural. Como você avalia, Ari, inclusive algo que a gente percebe nitidamente, principalmente no mês de novembro. No mês de novembro existe uma falsa valorização da nossa cultura e do nosso povo negro. A gente vê os nossos temas sendo discutidos, a gente vê, vez ou outra, a nossa cultura só em novembro.
Passou novembro, a gente volta ao esquecimento, volta ao massacre de uma população negra que tanto sofre com o racismo. Inclusive, a gente percebe, Ari, que tentam roubar a nossa cultura durante esse período. Tentam dominar a nossa cultura. Eu vejo casos, por exemplo, absurdos até de pessoas brancas que querem falar pelos negros durante o 20 de novembro. É muito bom aparecer agora em um momento, muitas das vezes, comemorativo, reflexivo, e tirar uma fotografia, aparecer no vídeo, mas e a gente, que é o povo negro, que sofre na pele, dia a dia, o racismo? Como é que você avalia esse momento de 20 de novembro, essa falsa valorização da nossa cultura, e como fazer, Ari, desse 20 de novembro, desse mês de novembro, algo constante, que o nosso povo seja valorizado constantemente? Eu vou colocar isso. Há muito tempo que eu estou sempre colocando isso em mente. Se não haver uma metodologia de ensino nas salas de aulas, certo? Não vai se resolver nunca, né? Eu vou morrer, você vai morrer, virar outra geração e vão reproduzir o racismo. Eu acho que tem que haver uma metodologia de informação dentro das escolas. As ONGs já se encontram em várias bases fazendo sua parte, mas se a escola ficar só realmente trazendo a informação europeia, eu acho que nós não vamos chegar a lugar nenhum. E aí o negro que não quer se identificar com a sua história, né? Então, assim, já tem uma deficiência de informação educacional. E ele não se identifica com a luta, então a coisa vai ficar muito séria. Então, assim, todo o processo é a questão da identificação de luta, o pertencimento cultural e racial, né? E a questão da consciência, você tem que ter o pertencimento de consciência. Você tem uma avó negra, mas por conta da miscigenação você ficou mais claro e não se considera o negro no Brasil, segundo o professor Zezito Araújo, professor da UFAL, pela cor, não se classifica a negra, nem o negro, nem a criança negra pela cor, e sim pelos traços, né? Então, o rosto redondo, o nariz achatado, que não é afilado europeu, os lábios grossos, o cabelo crespo, né? Esse cabelo não é ruim, esse cabelo é crespo. Então, essa falta de informação, uma certa vez, companheiro, uma figura chegou e disse para mim assim: pense num homem de bem. Ari é um grande homem de bem, só tem de ruim a cor, mas é um negro de alma branca. Olha que coisa racista. A alma não tem cor, a alma não tem cor, mas preservam o racismo formal, né? Na formalidade. Olha, eu não gosto de reggae, mas você é uma pessoa que eu abro uma exceção. Você é meu amigo, mas eu não gosto de reggae. Eu não gosto de pessoas de cabelo black, mas você é uma exceção. Eu não tenho nada contra negro, mas eu não quero meu filho namorando com aquela amiga dele na universidade. Eles podem ser amigos, mas eu não quero ela como nora. Há um racismo estrutural. A menina entra na casa, a menina toma café, a menina come do bolo, a menina estuda e contribui com o trabalho da universidade, mas não pode casar, nem pode gerar filho, nem pode dar continuidade a uma família. Isso é um racismo estrutural. Que falta todo mundo começar a abrir a cabeça. Alagoas é muito isso. Você tem que mostrar que é rico, você tem que mostrar poderes financeiros, mas não esse pertencimento cultural e ético e racial. Muito É, louco isso. é verdade, Ari. É assustador quando a gente se depara com relatos como o que você acabou de trazer. Eu ouvi, Ari, certa vez, uma fala também extremamente absurda, parecido com o que você acabou de relatar para todos que estão acompanhando o jornal, de uma pessoa branca que se dizia branco de alma negra. E eu, naquele momento, dizia: interessante é que alma não sofre racismo. A alma não é perseguida por conta da cor da sua pele. É muito bom estar Verdade. nesse lugar, usufruir dos benefícios dessa cultura, dessa história, mas não sofrer as dificuldades de ser negro no país e no estado de Alagoas. Então a gente precisa, inclusive, estar atento a essas pessoas que tentam se dominar a nossa cultura, que a gente sabe ali que é uma estratégia para silenciar o nosso povo. A gente percebe claramente que existe uma atuação a fim de silenciar,
de esconder a nossa cultura, de esconder a nossa população. E aí, Ari, eu gostaria de uma reflexão sua. Você, além de ativista negro, você é fundador do movimento hip hop. Nós Sim. estávamos junto ao portal BR-104, inclusive, numa coluna que tenho no portal BR-104, destaquei com muita tristeza que aqui em União dos Palmares, solo sagrado de Zumbi, de Dandara, do Quilombo dos Palmares, iniciam as festividades, é um momento, sem dúvida alguma, de reflexão, mas iniciam as festividades e já está sendo anunciado, Ari, para o dia 19, a partir das 22 horas, a gente tem algumas programações musicais acontecendo no município, e a partir do dia 20, meia-noite, a gente vai ter, Ari, aqui em União dos Palmares, nada contra o estilo, mas a gente vai ter bandas de forró. A abertura do 20 de novembro, a partir da meia-noite, a gente pode ver claramente na programação divulgada pelo município, pelo estado, bandas de forró abrindo a partir da meia-noite. Meia-noite está marcado e divulgado a apresentação da banda Chamego de Menina. E logo após a apresentação dessa banda de forró, teremos a apresentação do cantor peruano. Isso na madrugada do 20 de novembro. As primeiras músicas que serão tocadas e entoadas no 20 de novembro em União dos Palmares é o forró. E aqui não é nada contra o forró, mas eu não vejo representatividade nessa banda e nesse cantor que estarão se apresentando em União dos Palmares. Conheça a nossa música, a nossa história e sei que nós somos autossuficientes para colocarmos a nossa música, o nosso povo para cantar, para resistir, para representar a população negra que não é o forró. Como você avalia, Ari, a presença dessas bandas de forró no 20 de novembro em União dos Palmares e essa tentativa de calar, de silenciar nossas vozes e o povo preto? É triste. Particularmente, eu não tenho nada contra o forró e vejo que a cidade de União dos Palmares tem realmente um carinho muito grande pelo forró. Já fui em outras vezes aí, sem ser 20 de novembro, tenho amigos, né? A professora Bárbara Bianca, gente boa, a Fabiana Cavalcante, lá no conjunto Loteamento, lembro já. E aí, nada contra, mas a Semana da Consciência Negra, ela tem que vir com a vertente da musicalidade negra, né? Então, o reggae, o rap, né? A capoeira, as bandas afro, os afoxés. Então, assim, não sei, mas acredito que deve ter sido algum projeto em se tratar de Lei Aldir Blanc do ano passado, onde se atrasou e o pessoal está usando essa data. Acredito que deve ter sido isso, mas fica muito difícil, né? Porque a Semana da Consciência Negra é uma semana que se deve ter um grande respeito por essa luta, né? Não se trata de comemorar a morte de Zumbi dos Palmares, nem a destruição do Quilombo dos Palmares, mas, assim, é uma luta de um povo que está dando uma continuidade e pedindo igualdade e respeito dia a dia, às vezes até silenciando em algum ponto, mas só em fazer a cultura e se manifestar no teatro, na música, na dança, ele já está se expressando. Então, assim, não conheço muito bem a produtora que criou esse mecanismo, mas é bom, aquela coisa, é a falta de informação às vezes, né? Então, assim, vai começar a ver que a Semana da Consciência Negra precisa ter um respeito de tal forma, né? Uma certa vez, em 2015, eu, como membro e produtor da banda Nação Palmares, aqui de Maceió, nós chegamos aí em 2015 e estava tendo uma vaquejada, no dia 19 também, 19 e 20, uma vaquejada, estava tendo Chamego de Menina, se eu não me engano, e outras bandas de forró. Então, dividiu o público, e o nosso amigo Ed Salu, que é vocalista e compositor, fez até uma música, o nome da música é Nação Palmares, né? Que pergunta, que nação é essa, né? Que no dia 20 de novembro, o pessoal não consegue parar para ver uma musicalidade que tem a ver com a história e com a luta. Mas sim, o mais interessante é a dança,
é a ostentação, não que não tenha, né, em outras datas, mas o 20 de novembro se deve realmente a gente ter uma noção de reflexão, de mais consciência nesse momento. Mas acredito que deve ser alguma data de atraso por conta de alguns projetos de Lei Aldir Blanc. Eu vou acreditar que seja também isso, entendeu? Mas na minha concepção não deveria ser nessa data, né? Poderia É, ser em outra data, poderia ser depois do dia 22, uma coisa dessa forma, entendeu? Em respeito ao povo negro, né? Se você fizer uma avaliação do que foi a escravidão, e a escravidão ainda continua, porque é a escravidão opressora, psicologicamente, né? É psicológica. Ninguém está apanhando mais de chicote, mas é psicológica. Então é muito louco isso. Então esperamos que em breve não aconteça mais isso, né? Que possamos realmente ter o dia 20 de novembro com uma grande kizomba, né? Essa kizomba que seja com a vertente do hip hop, com o pessoal daí, o Zulu cantando rap, com o pessoal de Maceió cantando rap, com Vibrações e outras bandas cantando reggae, né? Com o pessoal da capoeira, com a orquestra de tambores, e que possa vir até artista de nível nacional e internacional, mas que esse dia tem que ser realmente respeitado de tal forma que, assim, pô, é o 20 de novembro, é o é, Dia como, Internacional, é o dia, para mim, na minha concepção, é um Dia Internacional da Consciência Negra, não é Dia Nacional, porque vem várias pessoas de outros países, né, para chegar ali, se encanta e tira foto e pesquisa. Então, precisamos disso, precisamos desse pertencimento, né, de mais responsabilidade, de mais consciência, de mais visão. sem dúvida alguma, Ari, como você bem disse, respeito à nossa história, a um legado tão importante de Zumbi dos Palmares, de Dandara, de todos os quilombolas que lutaram por nossa liberdade e o nosso povo negro que segue lutando. Então é preciso ter conhecimento. Nós estamos diante de uma das datas mais importantes do ano, sem dúvida alguma, de extremamente importante, que traz todo um legado, toda uma história, que é preciso ter conhecimento dessa história, desse legado. E volto a dizer, a música negra, a cultura negra é autossuficiente. Nós temos gigantes. A cultura negra ela serve inclusive de incentivo para outros estilos musicais. A interferência é nítida em outros estilos. Nós temos Sim, artistas negros surpreendentes a nível nacional, a nível internacional, que representam o nosso povo, que contam e cantam a nossa dor, a nossa luta, a nossa vida. Então a gente aproveita para reforçar as pessoas que reflitam, que busquem conhecer a nossa história. É uma história muito importante que, como você bem disse, Ari, precisa ser respeitada. O respeito, ele deve prevalecer, sem dúvida alguma. Ari, a gente fala também com muita preocupação, nós estamos diante de um 20 de novembro, e a gente para, Ari, para observar tanto a história, através do Quilombo dos Palmares, a luta do povo negro, e a gente também avalia a situação do negro hoje. Como é que está a situação do negro hoje no estado de Alagoas, terra de Zumbi, de Dandara, do Quilombo dos Palmares? E a gente observa, Ari, que os quilombos de antigamente hoje são as periferias. E como é que você avalia, Ari? Qual é a situação do negro no estado de Alagoas hoje em dia? olha, eu tenho andado bastante dentro das periferias, final de semana, então é na Grota da Alegria, é na Grota do Cigano, é no Reginaldo, é na Grota Santa Helena, na Chão de Jaqueira, é na Zona Sul de Maceió, e é preocupante, né, porque o que mais reina nas periferias hoje é a violência, então nós perdemos jovens negros todo dia e toda hora, né? Então, assim, essa falta de pertencimento, essa falta de consciência de comprar essa identidade deixam eles um pouco soltos, né? Além de pesquisar a periferia, eu trabalho como educador social no socioeducativo de Alagoas. Então, assim, eu estou sempre conversando com meninos e meninas, meninos que às vezes não quer nem que alguém chame ele de negão,
Por aí você vê, aí você começa a ver o que é que passa na cabeça do pesquisador. Ou ele não se identifica como a raça negra. Isso é triste, né? Então, a falta de informação é isso mesmo. Então, assim, o negro, muitas vezes, ele sofre discriminação, mas ele não se identifica como negro, então ele deixa para lá, tá entendendo? É preocupante, né? Porque quando o menino... Outra coisa também é assim, já percebi que tem muitos meninos que adentram em grupos afros, em grupo percussivo, às vezes na capoeira, mas aí é uma coisa que eu estou assim sempre cobrando dos meus amigos, uma coisa assim. Você quer fazer o menino ser um grande percussionista? Tudo bem, mas pedagogicamente você tem que trabalhar ele para ele não ser um futuro racista, porque ele vai tocar bem, ele é negro, mas ele vai ficar boçal. Ele não vai se identificar com a luta da família dele, e ele vai ficar só querendo tocar. Ele vai ser mais um. Não adianta ser um grande jogador de futebol, ou ser um grande percussionista, ou um grande artista, um grande ator de teatro, se não tiver uma consciência, se não levantar realmente uma bandeira de luta, porque ele vai ser mais um racista. Então, assim, em Alagoas, vou repetir, é difícil ser negro. É muito difícil, tá entendendo? Então, eu posso estar agora sendo criticado por muitas das pessoas, mas essa é a minha visão. Não estou aqui falando mal de político nem de ninguém, mas eu falo com mais de 30 anos de militância negra. Comecei minha trajetória em 85 no movimento hip hop, depois fui para o Afro Mandela, né? Hoje eu faço parte de um grupo de pesquisa de alunos e professores da Universidade Federal de Alagoas, que é o Grupais, que adentra em presídio socioeducativo, dentro das periferias, né? Tem pesquisadores que viajam até para o Mato Grosso para estudar essa ida de alagoanos para trabalhar no corte da cana no centro-oeste e no sul do país. Então, assim, essa é a visão que eu vejo. A nossa população carcerária é grande. A minha preocupação o menino vai sair do socioeducativo depois de 3 anos, vai para o cadeião e vai para o Seridião Durval, como também pode ser a próxima vítima na esquina, né? Negro, sem um conhecimento, sem uma base, sendo mortos nas esquinas. É triste. Tem que começar a criar um mecanismo para trabalhar metodologias, investir mais na cultura, trabalhar mais os profissionais. Não adianta o cara ser só um bom percussionista se ele não sabe realmente trazer uma ideia de consciência e de informação para que aquele menino se politize, porque um negro politizado, ele vai longe. Essa avaliação, Ari, que você traz, ela é muito importante, trata da realidade do jovem negro periférico, são os ditos, Ari, violentos, mas para mim são extremamente violentados, porque têm diariamente os seus direitos negados. A gente vê a segregação. O apartheid, ele existe. Basta a gente observar de que maneira o povo Sem periférico dúvida. é tratado no estado de Alagoas. A gente anda, por exemplo, nas cidades, a gente vê o que é feito, por exemplo, no centro, e quando você se distancia e vai a um bairro periférico, você vê o tratamento diferente, desde uma iluminação até a estrutura física de um bairro, e aí passa pela questão de saúde, de educação. Ou seja, como você bem disse, é muito difícil ser negro no nosso país. A gente tem que enfrentar lutas diárias. É algo Ou, ou, extremamente ou difícil. melhor, ou melhor silenciar e fechar os olhos, vendo tudo acontecer e ponto final. Mas é muito difícil, entendendo? Existe, Ari, como Quem assume essa luta passa mal. é verdade, é verdade. Como você bem disse, Ari, existe muita violência. A gente tem um sistema prisional que tem cor, é de uma maioria preta. Nós temos um sistema que ele é voltado para cada vez mais prender a população negra. Não existe investimentos, como você bem disse, por exemplo, na educação, na cultura, para que a gente tire essa população das cadeias, dos presídios. A gente vê também o genocídio da juventude negra. Cada vez mais a gente tem Sem acompanhado dúvida. com tristeza essa realidade.
E sempre que Você vejo, vê, infelizmente, um fato como esse, e nós acompanhamos constantemente notícias de violência, sempre quando vejo um corpo negro, principalmente de um jovem que teve a sua vida retirada, a gente fica muito triste. O genocídio na juventude negra, que os dados mostram, a cada é, 23 minutos é assassinado um jovem negro, ele é muito presente em nosso estado. você vê o presidente atual, ele acabou com o Ministério da Cultura. Então, na visão dele, cultura não serve para transformar seres humanos, né? Então, assim, está alguma coisa errada no Ministério da Cultura? A Lei Rouanet está sendo beneficiada só para um e não para 10? Se ajusta, pô. Se ajusta, mas não fechar o Ministério da Cultura. Passamos a pandemia aí mal pra caramba. Se não fosse a lei Aldir Blanc, muita gente ia passar mal. Passaram vários apertos. Vai ver agora com o novo presidente, né? E eu acho que essa transição de ideias, de articulação vem a melhorar e que as organizações não governamentais comecem a criar seus programas de trabalhos dentro das periferias, das zonas rurais, tá entendendo? Que não adianta só realmente tirar foto, fazer relatório e enviar. Tem que contratar profissionais realmente dedicados, com metodologias que possam realmente salvar vidas. A minha preocupação é com essa criançada que está aqui hoje, né? Tem meninos aí, tem não, né? Existe meninos que não chegam aos 20 anos. O problema é esse. E se você não fizer uma cultura, um projeto social bom, você não vai salvar. Você não vai salvar. Você vai ficar só se lamentando que o menino faltou à aula de capoeira, o menino faltou à aula de percussão, o menino não foi para a aula de teatro porque ele se desviou e já está tomando conta de uma escadaria, tomando conta de um ponto, e ele não teve voz ativa, ele não teve um convencimento de que a cultura poderia realmente ser melhor para o garoto. Sem dúvida alguma, é uma reflexão importante. Estamos chegando ali ao finalzinho da nossa entrevista de hoje aqui no Jornal do BR. Estamos entrevistando o ativista negro, fundador do movimento hip hop, pesquisador periférico, educador social e comunicador popular, Ari Oliveira. Eu gostaria, Ari, antes das suas considerações finais, que você dissesse a todos que estão acompanhando o Jornal do BR de hoje o que representa para Ari Oliveira o 20 de novembro. O 20 de novembro é uma data que marca, né? Eu passei a andar em União dos Somares desde 1994, né? Quando eu já fazia parte da Associação Paraíso Mandela, depois eu me integrei ao Grupo Afro Mandela e fui muito feliz em passar pelo Afro Mandela, porque me ajudou a me politizar, tendo a madrinha Leci Brandão, tendo César Araújo como primeiro mestre de bateria, tendo Betinho, Filó, Chicão e várias outras pessoas, professor Genésio, grande professor de geografia. Então, assim, foram pessoas importantes e que o 20 de novembro, com certeza, eles devem achar a mesma coisa. O 20 de novembro, ele é sagrado. Ele é o dia que todo negro e negra tem que fazer uma reflexão. O 20 de novembro não se comemora a morte de Zumbi dos Palmares. O 20 de novembro se comemora uma luta desde mais de 300 anos e que dá para você fazer uma reflexão dia a dia, dando continuidade a uma luta, porque tem os seus sobrinhos, vem filhos, netos, afilhados, então a população em geral você tem que deixar um legado, tem que deixar uma fala. Então, o 20 de novembro ele provoca, na minha concepção, 20 de novembro para o negro de consciência, para a mulher de consciência, a mulher negra de consciência, é uma provocação, né? O que é que você está fazendo para que realmente diminua esse racismo, né? Porque não dá para eliminar. Enquanto existir esse capitalismo selvagem, onde o menino pensa muito em se vestir bem, mas ele não tem um argumento, ele não tem uma fala, né? O pai dele foi jogador de futebol, mas ele não fala, porque o pai dele era negro. Eu estou falando isso porque tem coisas verídicas, viu? Verídicas. Aqui em Maceió, que o camarada, o pai, jogou até próximo Pelé, mas o cara não comenta, o cara não fala. Então, meio complicado isso. Ele tem vergonha, ele tem medo,
E o negro e a negra alagoana, ele não tem a autoestima, né? É diferente de outras regiões, é diferente do povo do Rio de Janeiro, da Bahia, né? Que tem uma posição, que não fica em cima do muro. Precisamos disso, precisamos disso, né? De ter uma posição. Então, 20 de novembro, para mim, é uma data marcante que me provoca e deve provocar muita gente. E enquanto vida tiver, eu vou valorizar essa data. Ari, gostaria de agradecer. Foi uma honra conversar com você aqui no Jornal do BR, ter essa entrevista, discutir esses temas que são tão importantes. O nosso agradecimento, suas considerações finais. Primeiro, tenho que agradecer, e eu já tinha assistido um pouco vocês na hora do almoço, e alguns amigos como o Jonathan Jamaica, que mora aí na Coab, e o Alisson, também um camarada muito legal, tinha já comentado sobre esse programa, dizendo que esse programa tem uma audiência massacrante. Então, eu só tenho que agradecer e dizer sucesso para vocês, continue sempre assim, e eu vou estar aqui em Maceió, certo? A hora que vocês precisarem, estaremos realmente pronto para trazer mais informações.